Fala galera, hoje nós vamos falar sobre ele, o pior, mais temível dos vilões dos Vingadores, que os derrotou completamente e exterminou com metade da população da galáxia. Nós vamos falar sobre o temível Thanos, que com as joias do infinito trouxe o caos. Beleza galera, vamos continuar nossa devocional 40 dias com os Vingadores. Como vocês bem sabem, nestes últimos dias nós estamos aproveitando falando sobre os vilões dos Vingadores, né? E hoje nós vamos falar sobre este último vilão, antes da gente encerrar a nossa devocional. Tem mais um episódio ainda, mas a gente termina essa série dos vilões aqui, com ele, o mais temível, poderoso, tenebroso dos vilões dos Vingadores, que os derrotou em Guerra Infinita e que por pouco não os derrotou também em Vingadores Ultimato. Vamos falar sobre Thanos. Antes da gente falar um pouquinho sobre ele, vamos ler o nosso texto bíblico base, que hoje se encontra no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Colossenses 2, 8. Pausa aí o vídeo para você procurar nossa Bíblia e depois dê play para que a gente possa continuar lendo juntos e estudando juntos. O texto de Colossenses 2, 8 nos diz o seguinte: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Vamos falar então um pouquinho a respeito do Thanos, ele que deu as caras a primeira vez ao final do primeiro filme de Vingadores, e depois foi aparecendo um pouquinho em alguns filmes, até que ele se revelou de fato ali em Vingadores Guerra Infinita. Para variar, ele tem uma história diferente dos filmes e nos quadrinhos, principalmente na questão da motivação dele. Nos quadrinhos, Thanos é filho de Mentor, que é o governante ali da lua de Titã, uma das luas de Saturno. Mentor e o Thanos, eles fazem parte da raça dos Eternos, que são seres humanos geneticamente modificados que viajaram pelo espaço. Todos os Eternos ali que fazem parte deste grupo, eles tinham uma característica que eles eram muito belos fisicamente. Mas Thanos, quando ele nasceu cheio de deformações, a ponto de que a própria mãe dele queria matá-lo. Toda essa história fez com que, ao longo de sua vida, Thanos buscasse vingança por conta do desprezo que ele passou ali em sua lua, planeta natal. Aos poucos, Thanos vai se tornando uma pessoa horrível, vai se tornando um genocida cruel, à medida de que ele vai ganhando mais poderes aliados ali em sua busca em fazer com que todo mundo se submetesse ao seu poder ali, à sua vontade. Já em Vingadores Guerra Infinita, nós vemos um Thanos um pouco diferente. Um Thanos um pouco mais assim, filosófico. Ele não é um Thanos que faz exatamente a maldade por ser mal ou por vingança, mas é um Thanos que procura equilíbrio da galáxia. De que forma? O Thanos, ele pensa que, da forma que as coisas estão acontecendo, em pouco tempo, os recursos naturais não vão conseguir abastecer a toda a população da galáxia. E a melhor forma de lidar com isso seria reduzindo toda a população da galáxia pela metade. Essa ideia dele, que ele busca cumprir usando o poder das joias do infinito, é uma ideia que outra pessoa na vida real também teve. Um inglês economista chamado Thomas Robert Malthus. Esse inglês que era economista, ele percebia ali em seu tempo, no século XVIII, que tanto na França quanto ali na Inglaterra, a população estava aumentando e o crescimento das fontes de alimento não estava acompanhando este crescimento populacional. Então ele previa que uma hora tudo isso iria entrar em colapso. Teria mais pessoas do que alimento para essas pessoas, teria gente passando fome, faltando recursos. Só que essa ideia pessimista dele acabou não se comprovando, porque ao longo do tempo
não só as pessoas começaram a ter menos filhos, ou seja, a taxa de natalidade, né, a taxa de nascimentos diminuiu, como também os avanços tecnológicos ajudaram para que não fosse necessário passar por esta crise, né, de faltar recursos. No entanto, se a gente for pensar aqui na história, voltando para a história do Thanos, para o Thanos fazia muito sentido tudo aquilo que ele estava pensando. Ele tinha uma motivação sincera e ele realmente achava que ele estava fazendo o bem para todo o universo, toda a galáxia, ao querer destruir metade das pessoas ali para que a outra metade pudesse viver bem. Para ele seria imparcial nisso. O que quer dizer imparcial? Quer dizer que ele não ia privilegiar um e depois deixar o outro sofrer. Faria de uma forma aleatória, para que não escolhesse quem ia viver e quem iria morrer. Para ele aquilo fazia muito sentido e estava de fato dedicado àquilo. E ele iria cumprir qualquer sacrifício que fosse necessário para alcançar esse objetivo. Não é à toa que ele acaba sacrificando a própria filha Gamora, alguém que ele de fato amava. Ele realmente gostava da Gamora, ele chora ao ter que ele mesmo entregar a filha para a morte. Mas para você ver que como aquilo que ele tinha em mente era algo tão tenebroso, tão distorcido, que ele estava sacrificando ali a filha dela, não no caso como foi, a gente conhece a história de Deus, por exemplo, que sacrificou Jesus por um bem, mas ali estava fazendo algo de uma forma cruel. Não é à toa que os nossos heróis, os Vingadores, vão à luta para tentar impedir tudo isso de acontecer. Dentro dessa história do Thanos, eu queria falar com você a respeito de duas coisas. A primeira é que nós precisamos ter cuidado com quem nós seguimos, quem nós escutamos, damos ouvido. Thanos estava seguindo aquele caminho achando que era correto, a teoria dele fazia muito sentido para ele. E assim como hoje, nós temos aí acesso a muitas informações. Estamos na era da informação, né? Tudo que nós queremos saber está a um clique de distância. Só que muitas vezes, este fácil acesso a informações acaba nos deixando mal informados. Por quê? Nós acabamos ouvindo tanta coisa, e entre elas, questões espirituais também. Nós começamos a ouvir a respeito de outros deuses, ou do nosso próprio Deus, mas de uma forma distorcida. E às vezes a gente, sem buscar outras fontes, a gente acaba acreditando nisso. E acaba entrando em teorias terríveis, que nos levam para coisas que não são certas, que não são corretas, que se a gente parasse um pouquinho para pesquisar, lesse mais a Bíblia, a gente já percebeu o quão erradas elas estão. Assim como o próprio Thanos. Talvez se ele tivesse tido algumas pessoas ali perto dele para o influenciá-lo de outra forma, ele tivesse uma outra ideia, ia mudar as atitudes dele, talvez se tornasse até um herói. Porque na mente dele, o que ele estava fazendo era correto, era certo. Eu queria te convidar a ler o texto que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Esse texto nos diz o seguinte: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Isso é para que nós lembremos que a própria Bíblia nos adverte que muitas vezes as pessoas vão acabar sendo influenciadas por teorias, por informações, por pessoas que vão tentar nos enganar, às vezes sabendo que aquilo é um erro, sabendo que é um engano, às vezes aquela própria pessoa também está enganada e vai levar outros ao erro junto com ela. Como que a gente não vai ser enganado? Como que a gente não é pego por mentiras? Conhecendo a verdade. E quem é a verdade? Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando a gente conhece a Jesus, conhece a palavra dele, nós não seremos enganados por teorias, por pessoas. Nós vamos estudar a palavra para que tudo seja conforme a vontade de Deus. E se de repente nós fazemos algo de errado sem saber, o Espírito Santo dele vai poder nos incomodar para que a gente possa ser orientado. Deus nos vai enviar pessoas para que nos corrijam. Queria deixar uma outra dica também para vocês, que é o seguinte: cuidado para tentar não adaptar o Evangelho.
Como assim? Tem muitas pessoas que elas querem seguir um certo caminho de vida, mas na Bíblia apontam coisas que há de errado nesse caminho dessa pessoa. Ao invés da pessoa se desviar desse caminho, ela tenta achar justificativas na Bíblia para ela continuar naquele caminho. Ela tenta distorcer as coisas a ponto de que aquilo pareça certo. Eu queria te lembrar que alguém que fez isso pela primeira vez, distorceu a palavra de Deus para tentar parecer certo, sabe quem foi? Foi Satanás. Ali no jardim do Éden, Deus tinha ordenado a Eva, a Adão, que não comessem do fruto de uma árvore, porque senão eles iriam morrer. Mas Satanás vem falando, não foi bem isso, não é bem essa a história. Satanás estava tentando distorcer a palavra de Deus para o que lhe convinha. Você precisa lembrar que às vezes a palavra de Deus vai ir contra algo que você está fazendo. Contra algo talvez que você queira ou goste. Para você pode parecer ruim aquilo num primeiro momento, porque você quer muito alguma coisa, alguma situação. Mas se Deus está te falando que não é bom, Ele não está fazendo isso porque Ele não gosta de você, não quer saber dos seus planos, aquilo que você quer. É porque Ele sabe que ao final daquele caminho há coisas ruins, perigosas para você. Se Ele está te dizendo não, há um motivo. Tente refletir a respeito disso. Não tente usar a Bíblia para o seu agrado. A Bíblia, muitas vezes, ela vai nos ferir. Mas ferir de que forma? Para nos machucar por maldade? Não. Ferir no sentido de que percebamos que há coisas erradas em nós que precisamos arrancar de nós. Bem que a Bíblia diz que é melhor nós entrarmos no céu sem um olho ou sem uma mão, se esta mão ou se este olho nos fizer pecar, do que com esta mão ou com este olho entrar com o corpo inteiro no inferno. Então nós não podemos nos deixar tentar corromper a palavra de Deus para que nós sejamos beneficiados nessa história. Porque na verdade a gente não vai ser beneficiado. A gente vai sofrer com tudo isso. Eu queria ler um outro texto com você, que se encontra em Tito, capítulo 2, versículo 1. Tito 2, 1 diz o seguinte: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ou seja, nós precisamos não distorcer a palavra e sim buscar aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Gente, esta foi a nossa penúltima devocional. Eu vou pausar aqui a música para que a gente possa orar, refletir a respeito disso que nós estudamos. Pensar que muitas vezes a gente quer usar a palavra de Deus ao nosso favor, ou às vezes nós nos deixamos ser enganados por coisas fora da palavra de Deus, ou às vezes que dizem estar na palavra de Deus, mas a gente não pega a Bíblia, a gente não pega a palavra de Deus para poder confirmar isso. Então às vezes nós somos enganados, às vezes nós mesmos nos enganamos. Nós precisamos lembrar que se Deus nos fala alguma coisa, essa coisa é para o nosso bem. Pode parecer um papo de adulto, um papo de pai, mas não. Pensa, nós como adolescentes jovens, o quanto nós sabemos da vida? Agora pensa, quanto que Deus, o Criador da vida, sabe da vida? Se Ele diz algo para nós, quem sabe mais? A gente ou Deus? Você vai querer mesmo medir, ali disputar algo com Deus, achando quem sabe mais? Eu não faria isso se fosse você. Eu ia tentar ouvir o que Deus fala. Porque tudo aquilo que Deus nos fala, Ele fala com carinho, fala com amor, preocupado conosco. Então nós vamos orar para que, se em algum momento você tentou distorcer a palavra, tentou usá-la para o seu benefício, que você tente lembrar disso e você renuncie a isso. Você saiba qual que é o caminho que a Bíblia te aponta de verdade. E se porventura você acabou sendo enganado, que Deus, que o Espírito Santo dele possa falar ao seu coração, para que você perceba, poxa, tem algo que eu estou fazendo que não está certo, eu fui enganado. E que você tenha a força, o desejo de ler a palavra de Deus, para encontrar a verdade dele escrita na sua Bíblia e encontrar a verdade viva que é Jesus. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, queremos te pedir neste momento que o Senhor nos ajude, Senhor, para que possamos ter um real encontro
com a tua palavra, um real encontro com a verdade. E quem é a verdade? Jesus é a verdade, como ele mesmo nos disse. Muitas vezes nós somos bombardeados de informações, às vezes nós mesmos buscamos informações, e quantas vezes essas informações estão erradas, imprecisas, mas que possamos buscar a verdadeira informação, a verdade, na Tua Palavra, Senhor. Possamos conhecer mais a Ti, Senhor, aquilo que o Senhor nos ensina, porque assim conheceremos de fato o que é a vida, o que o Senhor espera de nós e qual caminho devemos seguir. Te peço, Senhor, que se em algum momento nós tentamos usar a Tua Palavra de forma errada, o Senhor fale os nossos corações, nos sintamos mal por isso, para que possamos pedir perdão a Ti, Senhor, por isso, e nos desviar deste caminho. E se porventura nós fomos enganados alguma vez, usa o Teu Santo Espírito para falar conosco, envia Teu servo, Senhor, para que com a Tua Palavra, a Tua mensagem, nós percebamos estes erros, falhas, e assim possamos corrigi-los para ter uma vida pura, perfeita diante de Ti, Pai. É isso que eu te oro, Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, galera. Esta foi a nossa penúltima devocional. Eu aguardo vocês na nossa última devocional amanhã. Não perca!